Boa tarde. Nesse vídeo de hoje nós vamos estar trazendo questões extras referente à matéria de princípios implícitos do direito administrativo. 64 CESP. Em razão do princípio do interesse público, não é possível que o poder público atenda aos interesses privados não estatais. O princípio do interesse público nada mais é do que o princípio da finalidade, segundo o qual a atuação administrativa deve ter como fim o interesse da coletividade. Dessa forma, um ato praticado com fins diversos, buscando primariamente prejudicar ou beneficiar particulares, será considerado um ato ilegal. Ocorre, todavia, que vários atos administrativos têm como fim o interesse público, mas ao mesmo tempo beneficiam particulares. Por exemplo, a concessão de um alvará de funcionamento de um estabelecimento comercial atende ao interesse público na medida em que observa os princípios da ordem econômica, podendo gerar emprego e renda para a população. Por outro lado, também atende aos desejos do empresário, que mais do que qualquer um quer ver o seu estabelecimento em funcionamento. O que não pode ocorrer, todavia, é um ato beneficiar primariamente particulares em detrimento do interesse da coletividade. Por exemplo, a concessão de um alvará de funcionamento do estabelecimento comercial de um amigo do prefeito, em condições que não observam o plano diretor do município, prejudicando a população local, viola o princípio da legalidade e também do interesse público, já que buscou beneficiar o amigo do prefeito em conflito com o interesse da coletividade definido em lei. Assim, o quesito está incorreto. É possível atender aos interesses privados não estatais sem violar o princípio do interesse público, desde que o atendimento desses interesses também atenda aos interesses da coletividade e estejam em consonância com as previsões legais. Errado a questão. Questão 65, CESP. Secretário de Justiça e Direitos Humanos de determinado Estado da Federação que publicaram a portaria e na semana seguinte revogá-la em nova publicação, terá praticado ato revogatório com base no princípio? Secretário de Justiça e Direitos Humanos de determinado Estado da Federação que publicaram a portaria e na semana seguinte revogá-la em nova publicação, terá praticado ato revogatório com base no princípio da A. Indisponibilidade, B. Moralidade, C. Autotutela, D. Eficiência ou E. Supremacia do interesse público. A gente já falou que a administração pública tem o poder e poder de rever os seus próprios atos, revogando os inconvenientes, inoportunos e anulando os ilegais. Trata-se do princípio da autotutela. Alternativa C. As demais alternativas. O princípio da indisponibilidade representa as sujeições que a administração se submete, o que implica, entre outras coisas, a necessidade de realizar concurso para a contratação de pessoal e de observar as restrições legais para alienar bens. Errada. B. O princípio da moralidade exige a atuação honesta dos servidores, dos agentes públicos. Errado. D. O princípio da eficiência exige que a administração e os agentes públicos atuem em rendimento e qualidade. Errada. O princípio da supremacia trata das prerrogativas que a administração dispõe para cumprir as suas finalidades, com a possibilidade de constituir obrigações de forma unilateral ou desapropriar bens, entre outras medidas, em que se impõe o poder extroverso do Estado. Errado. Ela trata da alternativa C, autotutela, que é o poder de rever os seus próprios atos, revogando os inconvenientes, inoportunos e anulando os ilegais. 66 CESP. Determinado município, após celebrar com particulares contratos de promessa de venda e compra de glebas de sua propriedade, passou sob a gestão do novo prefeito a promover anulações contratuais porque os parcelamentos pactuados não estariam regularizados por não atenderes a requisitos legais. Nessa situação hipotética, para obstar a pretensão do município, será adequado que o particular prejudicado invoque em seu favor o princípio da... Nessa situação hipotética,
para obstar a pretensão do município. Letra A, igualdade. B, continuidade de serviços públicos. C, proporcionalidade. D, moralidade. E, confiança legítima. A questão trata de uma situação em que o município firmou contratos na gestão de um prefeito e depois desfez esses contratos na gestão do prefeito subsequente. Nessa situação, podemos ter uma ofensa ao princípio da confiança legítima, na medida em que os particulares acreditavam na legalidade dos atos emanados na gestão anterior e, por isso, se atuaram de boa fé, não poderiam ser prejudicados pela administração. Logo, gabarito é a alternativa E. As demais opções estão incorretas, conforme vamos analisar a seguir. A. O princípio da igualdade é uma aplicação do princípio da impessoalidade, exigindo que a administração não favoreça ou desfavoreça indevidamente determinadas pessoas. Logo, só serão aceitas discriminações fundamentadas na lei e no interesse público, como ocorre com as medidas afirmativas, cotas em concursos públicos, por exemplo. Errada. B. O princípio da continuidade exige que os servidores públicos sejam prestados continuamente, sem interrupções. Dessa forma, o serviço somente poderá ser paralisado em situações excepcionais, como nos casos de emergência e de necessidade de manutenção. Errada. Alternativa C. O princípio da proporcionalidade é utilizado para referência no controle de atos que impliquem limitações. Assim, qualquer limitação deve ter adequação entre os meios e os fins. Exemplo, uma sanção será mais grave quanto mais grave for a infração cometida. Errada. D. Alternativa D. Pelos princípios da moralidade, os agentes públicos devem ter condutas éticas, honestas, pautadas na boa-fé. Errada. Gabarito, alternativa E. Questão 67, CESP. Agente público que se utiliza de publicidade governamental com a finalidade exclusiva de se promover, viola o princípio da letra A, eficiência. Letra B, moralidade. Letra C, autotutela. Letra D, publicidade. Ou letra E, motivação? Comentário. A vedação à promoção pessoal costuma ser associada a dois princípios: da impessoalidade e o da moralidade. A violação ao princípio da impessoalidade surge porque a atuação da administração é sempre imputada ao órgão ou ao ente no qual o agente atua. Assim, o agente não pode se promover às custas do órgão ente público. A violação ao princípio da moralidade surge porque não é ético por parte do agente público se utilizar da máquina pública para obter benefícios de pessoas se promovendo. Como não há o princípio da impessoalidade entre as alternativas, o nosso gabarito é a letra B, moralidade. Alguns alunos costumam associar a vedação ao princípio da publicidade, mas isso está errado. A violação ao princípio da publicidade ocorre quando não se dá transparência a um ato ou informação que deveria ser divulgado. Por outro lado, utilizar a publicidade oficial para se promover representa uma ofensa aos princípios da moralidade e da impessoalidade. Alternativa B é a correta. Questão 68, CESP, o princípio da razoabilidade. Letra A. Se evidencia nos limites do que pode ou não ser considerado aceitável e sua inobservância resulta em vício do ato administrativo. B. Incide apenas sobre a função administrativa do Estado. C. É autônomo em relação aos princípios da legalidade e da finalidade. D. Comporta significado unívoco a despeito de sua amplitude, sendo sua observação pelo administrador algo simples. E. Pode servir de fundamento para a atuação do Poder Judiciário quanto ao mérito administrativo. Comentário. Alternativa A. O princípio da razoabilidade possui várias aplicações, inserindo-se na análise dos atos administrativos, para verificar se as decisões são aceitáveis do ponto de vista do homem médio. Por exemplo, é aceitável instituir uma idade máxima para um concurso de policial militar? Se a resposta for positiva, podemos dizer que tal restrição é razoável. Com efeito,
o ato que se mostra desarrazoado, não aceitável, será um ato viciado, ou seja, será ilegal, devendo ser anulado. Questão correta. Alternativa correta. B. O princípio da razoabilidade forma não só a função administrativa, como também a função legislativa e jurisdicional, pois permite que uma lei desarrazoada, por exemplo, uma lei que implique limitações exageradas para o ingresso de determinado cargo público, seja considerado inconstitucional pelo Poder Judiciário. Alternativa errada. Alternativa C. De acordo com Bandeira de Mello, 2014, o princípio da razoabilidade descende também do princípio da legalidade. Tais princípios estão interligados, motivo pelo qual um ato que seja desarrazoado será também ilegal, devendo ser anulado. Alternativa errada. Alternativa D. Certamente a interpretação do que é ou não razoável não é uma tarefa tão simples. Uma restrição pode ser considerada razoável para um agente público, mas não para outro. Então, não podemos afirmar que a razoabilidade configura esse significado inífico, nem que a sua observância seja tão simples. Alternativa errada. Alternativa E. O princípio da razoabilidade permite que o Poder Judiciário analise os atos administrativos discricionários, buscando verificar se não ocorrerá exageros. Porém, ao considerar o ato desarrazoado, o Judiciário não estará invadindo o mérito do ato, mas sim verificar a sua legalidade, uma vez que uma sanção ou restrição desarrazoada, desproporcional, é praticada com abuso, o que configura uma ilegalidade. Alternativa errada. Gabarito, alternativa A. Questão 69, CESP. Em relação aos princípios expressos e implícitos da administração pública, assinale a opção correta. Letra A. Princípio da legalidade. Quanto aplicável ao direito privado, institui um critério de subordinação à lei, a denominada regra da reserva legal. Questão B, ou alternativa B. O princípio da legalidade previsto na Constituição Federal de 1988, CF, não possui quaisquer restrições excepcionais. Alternativa C. Respeitando o que predispuser o intention legis, vontade da lei, compete ao órgão da administração pública a livre interpretação do que seja interesse público. Letra D. A proibição de atuação do administrador de forma despropositada ou trislocada é também conhecida doutrinariamente como princípio da proibição dos excessos. Alternativa E. A prerrogativa da administração pública de desapropriar ou estabelecer restrição em alguma atividade individual decorrer do princípio da autotutela. Comentário. A questão foi adaptada, pois a alternativa com gabarito teve um erro de digitação, que implicou na nulidade da questão. Nesta nova versão, o erro foi corrigido, por isso conseguimos aproveitar mais este exercício. Vamos lá? Alternativa A. No direito privado, o princípio da legalidade representa a ideia de autonomia de vontade, segundo o qual ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de lei. CF, artigo 5º, inciso 2. Logo, se não houver lei, o particular poderá agir livremente. A regra da reserva legal, por sua vez, significa que a regulamentação de determinadas matérias deverá ocorrer necessariamente por lei. A questão tratou, portanto, da autonomia da vontade e não da reserva legal. Por isso ela está errada. B. De acordo com o Celso Antônio Bandeira de Mello, o princípio da legalidade possui 3 restrições excepcionais ou exceções. 1. Medida provisória. 2. Estado de defesa. 3. Estado de sítio. Alternativa errada. Alternativa C. Um dos pilares do regime jurídico administrativo é o princípio da disponibilidade pela administração dos interesses públicos. Dessa forma, ensina Bandeira de Mello que os interesses qualificados como próprios da coletividade não se encontram à livre disposição de quem quer que seja, pois são inapropriados. Dessa forma, o próprio órgão administrativo que os representa não tem disponibilidade sobre eles, devendo atuar em estrita conformidade com o que dispuser o intention legis. Logo, com base no princípio da indisponibilidade e também da legalidade, o interesse público é aquele previsto em lei, não cabendo ao órgão a livre interpretação do seu conceito. Alternativa errada. D. L. Lopes Meireles, ao falar dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, dispõe o seguinte: sem dúvida, pode ser chamado de princípio da proibição de excesso que, em última análise, objetiva
aferir a compatibilidade entre meios e os fins, de modo a evitar restrições desnecessárias ou abusivas por parte da administração pública com lesão aos direitos fundamentais. Já Fernanda Marinella, dispondo sobre o princípio da razoabilidade, ensina que tal princípio proíbe a atuação do administrador de forma despropositada ou deslocada quando, com a desculpa de cumprir a lei, age de forma arbitrária e sem qualquer bom senso. Trata-se do princípio da proibição de excesso. Logo, o item está correto. Cumpre observar que na redação original a banca utilizou a expressão administrado no lugar de administrador. Por esse motivo, a questão original foi anulada. A alternativa é a possibilidade de desapropriar ou estabelecer restrições decorre, entre outros, do princípio da supremacia do interesse público. Alternativa errada. Gabarito, alternativa D. Observação, questão original foi anulada pela banca por erro de digitação. Questão 70, CESP. O princípio que rege a administração pública expressamente previsto na Constituição Federal de 1988 e que exige dos agentes públicos a busca dos melhores resultados a menor custo possível. Marinella 2014, que é o livro. E o da alternativa A, moralidade, B, eficiência, C, legalidade, D, impessoalidade. Então a correta é a alternativa B. Os princípios constitucionais expressos formam um mnemônico limpo: legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Este último se apresenta em dois aspectos: na forma de organização da estrutura administrativa, que deve buscar uma estrutura mais enxuta e descentralizada. 2. Na forma de atuação dos agentes públicos, que devem buscar sempre a excelência, prestando serviço com qualidade, zelo e rendimento para atender às necessidades da população. Dessa forma, a questão trata do princípio da eficiência. 71, CESP. Sérgio foi reprovado em concurso público, mas por força da decisão liminar, obteve sua nomeação e tomou posse no cargo pretendido. 6 anos depois, a medida foi revogada por decisão judicial definitiva e Sérgio foi exonerado pela administração. Nessa situação, ao exonerar Sérgio, a administração violou o princípio da proteção da confiança legítima. Comentário: o princípio da confiança legítima representa o aspecto subjetivo do princípio da segurança jurídica. Assim, ele representa a confiança que os administrados possuem em relação à regularidade e, por consequente, a manutenção dos atos emanados do poder público. Contudo, no caso da questão, não há ofensa ao princípio da confiança legítima, uma vez que o provimento ocorreu mediante decisão judicial precária. Nesse caso, o ex-servidor tinha ciência de que, ao final do processo, o ato do provimento poderia ser revisto pelo Poder Judiciário. Está errada a questão. Gabarito errado. Questão 72, CESP. Para os autores que defendem o princípio da subsidiariedade, a atividade pública tem primazia sobre a iniciativa privada, devendo o ente particular se abster de exercer atividades que o Estado tenha condições de exercer por sua própria iniciativa e com seus próprios recursos? Comentário: esse não é um princípio que costuma ser estudado em direito administrativo, mas como apareceu em prova, vamos analisar a resposta. O princípio da subsidiariedade tem aplicação nas teorias liberais, no sentido de que o Estado só deve atuar nas áreas em que a iniciativa privada não seria capaz de satisfazer as necessidades da população. Logo, a questão inverteu a aplicação desse princípio. Gabarito errado. Questão 73, CESP. De acordo com a jurisprudência do STF, em exceção ao princípio da publicidade, o acesso às informações referentes às verbas indenizatórias recebidas para o exercício da atividade parlamentar é permitido apenas aos órgãos fiscalizadores e aos parlamentares, dado o caráter sigiloso da natureza da verba e a necessidade de preservar dados relacionados à atividade e à vida privada do parlamentar. Comentário: essa questão dava para responder com a intuição. A regra é a transparência, ressalvando-se o sigilo somente para os casos imprevisíveis.
imprescindíveis para a segurança da sociedade e do Estado. Constituição Federal, artigo 5º, inciso 33. Nesse contexto, o STF decidiu que ato que indefere acesso a documentos relativos ao pagamento de verbas públicas, a regra geral no Estado republicano é a da total transparência no acesso a dados públicos, sendo o sigilo a exceção. As verbas indenizatórias para exercício da atividade parlamentar têm natureza pública, não havendo razões de segurança ou de intimidade que justifique genericamente seu caráter sigiloso. Mandado de segurança 28.178, relator ministro Roberto Barroso, julgamento em 4/3/2015, plenário DJE de 8/5/2015. Logo, as informações sobre verbas indenizatórias para o exercício da atividade parlamentar devem ser divulgadas. Gabarito errada. Tribunal de Contas de determinado Estado da Federação, ao analisar as contas prestadas anualmente pelo governador do Estado, verificou que a empresa de publicidade foi contratada mediante ineligibilidade de licitação para divulgar ações do governo. Na campanha publicitária promovida pela empresa contratada, constavam nomes, símbolos e imagens que promoviam a figura do governador, que, em razão deste fato, foi intimado por WhatsApp para apresentar a defesa. Na data de visualização da intimação, a referida autoridade encaminhou resposta via WhatsApp, declarando-se ciente. Ao final do procedimento, o Tribunal de Contas não acolheu a defesa do governador e julgou irregular a prestação de contas. Questão 74, CESP. Dado o teor da campanha publicitária, é correto inferir que, na situação, se configurou ofensa aos princípios da impessoalidade e da moralidade? Bem, o artigo 37, caput da Constituição Federal, determina que, entre outros, aplicam-se à administração pública os princípios da impessoalidade e da moralidade. A impessoalidade subdivide-se em várias outras aplicações, como a finalidade pública, a isonomia e a vedação à promoção pessoal. Nesse contexto, o artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal estabelece que a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, formativo ou de orientação social dela, não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal das autoridades ou servidores públicos. Por consequente, o ato inferiu o princípio da impessoalidade. Além disso, também podemos dizer que se trata de um ato imoral, uma vez que se utiliza do aparato do Estado para se promover, fere a ética e os bons costumes. Logo, a afirmativa está correta. Vale reforçar, a violação aplica-se mais ao princípio da impessoalidade, mas também podemos dizer que o ato infringiu outros princípios, como a moralidade. Gabarito correto. Questão 75, CESP. Na análise da moralidade administrativa, pressuposto de validade de todo ato da administração pública, é imprescindível avaliar a intenção do agente. Comentário. Segundo a professora Maria de Pietra, a imoralidade resulta do próprio objeto do ato, não sendo preciso penetrar na análise da intenção do agente. Assim, um ato pode ser imoral, mesmo que não fosse a intenção do agente cometer qualquer imoralidade. A imoralidade, por consequente, ocorre quando o conteúdo do ato é considerado pelo senso comum como desonesto, desequilibrado, injusto, não ético. Logo, não é necessário analisar a intenção do agente, mas sim o conteúdo do ato para dizer se ele é imoral. Gabarito errado. Questão 76, CESP. Em decorrência do princípio da impessoalidade, as realizações administrativo-governamentais são imputadas ao ente público e não ao agente público. Uma das aplicações do princípio da impessoalidade fundamenta a imputação das realizações do governo ao ente público e não aos seus agentes. Por isso, uma autoridade administrativa não pode promover-se pessoalmente às custas da estrutura administrativa, pois as políticas públicas são imputadas ao governo / identidade e não aos seus agentes. Gabarito correta. Questão correta. Questão 77, CESP. Assinale a opção correta no que se refere ao princípio da continuidade na administração pública. Alternativa A. A delegação de ato administrativo decorre do poder disciplinar, propiciando a continuidade do serviço público por viabilizar a manutenção do funcionamento de órgãos e entidades, mesmo durante impedimentos temporários dos agentes originalmente competentes para a prática do ato. B. O reequilíbrio econômico-financeiro de contrato administrativo
representam um contraponto à possibilidade de alteração unilateral do contrato pela administração pública, funcionando como mecanismo de garantia da continuidade do serviço público contratado. Alternativa C. A continuidade do serviço público afasta a possibilidade de o contratado opor à administração à exceção do contrato não cumprido. Alternativa D. O princípio da continuidade do serviço público não impede a suspensão do fornecimento de energia elétrica, ainda que se trate de iluminação pública. Alternativa E. Embora o direito de greve seja assegurado constitucionalmente aos servidores públicos, a falta de norma federal regulamentadora desse princípio, desse dispositivo, que garanta a continuidade do serviço público, torna ilícito o exercício desse direito. Comentário. A resposta dessa questão exige conhecimentos que vão um pouco além daquilo que vimos na aula, pois envolve outros assuntos do direito administrativo. Assim, se você teve muita dificuldade, não se preocupe, pois vamos explicar tudinho abaixo. Alternativa A. A delegação, a suplência e a substituição são formas de assegurar que as funções públicas sejam desempenhadas, mesmo durante o afastamento do titular, férias, vacância temporária, etc. Logo, de fato, a delegação relaciona-se com a continuidade dos serviços públicos. Entretanto, a delegação decorre do poder hierárquico e não do poder disciplinar. Alternativa errada. B. Os contratos administrativos podem ser alterados unilateralmente pela administração. Contudo, as alterações unilaterais não podem modificar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, justamente porque o poder público não pode tornar o contrato financeiramente viável, ensejando a sua interrupção. Portanto, a vedação da alteração unilateral do equilíbrio econômico-financeiro do contrato decorre, dentre outros, o princípio da continuidade do serviço público. Alternativa correta. Alternativa C. A cláusula de exceção do contrato não cumprido é uma previsão implícita dos contratos em geral, segundo o qual uma parte poderá opor-se ao cumprimento do contrato quando outra deixar de cumprir com as suas obrigações. Nos contratos administrativos, há um impedimento relativo de se opor tal exceção em decorrência do princípio da continuidade de serviços públicos. Entretanto, não se trata de uma vedação absoluta. Não é um afastamento, mas apenas um condicionamento maior. Assim, se a administração não cumprir com as suas obrigações, o particular ficará obrigado a cumprir com o contrato por algum tempo. Na Lei 8.666 de 1993, o particular deve continuar cumprindo o contrato até 90 dias de atraso dos pagamentos, até artigo 78, inciso 15. Em resumo, a alternativa é errada, pois não há afastamento da oposição, mas apenas uma limitação maior. Alternativa errada. Alternativa D. O princípio da continuidade do serviço público impede, como regra, a suspensão dos serviços públicos, como o de fornecimento de energia. Contudo, poderá ocorrer a interrupção do serviço em situação de emergência, ou, se houver aviso prévio, por razões de ordem técnica, de segurança das instalações ou por inadimplemento do usuário. Alternativa errada. De fato, o direito de greve carece de regulamentação específica. Todavia, o STF determinou a aplicação das normas trabalhistas sobre a greve até que seja editada a lei regulamentadora os direitos dos servidores. Logo, o exercício do direito de greve, em regra, é lícito. Questão errada. Gabarito alternativa B. Questão 78, CESP, a respeito dos princípios da administração pública, assinale a opção correta. Alternativa A. Decorre do princípio da hierarquia uma série de prerrogativas para a administração, aplicando-se esse princípio, inclusive, às funções legislativa e judicial. B. Decorre do princípio da continuidade de serviço público a possibilidade de preencher, mediante institutos, como a delegação e a substituição, as funções públicas temporariamente vagas. Alternativa C. O princípio do controle ou autotutela autoriza a administração a realizar controle dos seus atos, podendo anular os ilegais e revogar os convenientes ou inoportunos, independentemente de decisão do Poder Judiciário. Alternativa D. Dado o princípio da autotutela, a administração exerce controle sobre a pessoa jurídica por ela instituída, com o objetivo de garantir a observância de suas finalidades institucionais. Alternativa E. Em decorrência do princípio da publicidade, a administração pública deve indicar os fundamentos de fatos e de direito de suas decisões. Comentário. Alternativa A. Não é muito comum se falar em princípio da hierarquia. Mesmo assim, a hierarquização é característica da função administrativa.
Dessa forma, não há hierarquia no exercício das funções legislativas e judiciárias típicas. Por exemplo, não há hierarquia entre um deputado e o presidente da Câmara, mas apenas uma relação funcional. Da mesma forma, não há hierarquia entre um juiz e um desembargador. Aquele não deve obediência hierárquica a este. Alternativa errada. B. Segundo a professora Maria de Pietro, o princípio da continuidade tem as seguintes consequências. 1. Proibição de greve dos servidores públicos. Não é uma vedação absoluta. 2. Necessidade de institutos como a suplência, a delegação e a substituição para preencher as funções públicas temporariamente vagas. 3. A impossibilidade para quem contratada com a administração de invocar a cláusula de exceção do contrato não cumprido também não é uma vedação absoluta. 4. Possibilidade de a administração utilizar os equipamentos e instalações da empresa com ela contratada. 5. Encampação da concessão do serviço público. Como se vê, a delegação é a substituição e encontra o respaldo no princípio da continuidade correta. Alternativa correta. C e D. As alternativas inverteram os conceitos. O princípio do controle ou tutela representam a possibilidade de a administração direta exercer o controle sobre as entidades administrativas, buscando garantir o cumprimento de suas finalidades. Por outro lado, o princípio da autotutela permite que a administração controle seus próprios atos, revogando os inconvenientes e inoportunos e anulando os ilegais, sem necessidade de prévia autorização judicial. Erradas. Alternativa E, indicação dos fundamentos de fato e de direito que levaram à prática de um ato representa o princípio da motivação. Então, indicação dos fundamentos de fato e de direito que levaram à prática de um ato representa o princípio da motivação. Alternativa errada. Gabarito, alternativa B. Questão 79, CESP, assinale a opção correta a respeito dos princípios da administração pública. Letra A. Em decorrência do princípio da hierarquia, nega-se o direito de greve e de livre associação sindical para os funcionários do Poder Judiciário. B. Em decorrência do princípio da legalidade, é permitido ao agente público praticar atos administrativos que não sejam expressamente proibidos pela lei. C. A observância dos princípios da eficiência e da legalidade é obrigatória apenas à administração pública direta. D. A proibição de nomear parentes para ocupar cargos comissionados na administração pública é expressão da aplicação do princípio da moralidade? O princípio da publicidade não está expressamente previsto na Constituição Federal? Comentário. Letra A. O direito de greve é de livre associação sindical, é assegurado aos servidores públicos. Tal direito está pendente de regulamentação, motivo pelo qual o STF determinou a aplicação da legislação trabalhista. Todavia, o STF tem demonstrado algumas restrições ao exercício de greve, principalmente para a Polícia Civil. Em um julgamento do STF, até houve menção sobre uma privação do direito de greve para as categorias que exercem atividades relacionadas com a manutenção da ordem pública e a segurança pública, a administração da justiça, as carreiras de Estado, cujos membros exercem atividades indelegáveis, inclusive as de exação tributária e a saúde pública. Todavia, não dá para dizer que esse é um entendimento consolidado, motivo pelo qual não podemos afirmar categoricamente que os seus servidores do Poder Judiciário não podem fazer greve. Além disso, o direito à associação sindical é assegurado pela Constituição da República. Alternativa errada. B. Em decorrência do princípio da legalidade, os agentes públicos somente podem fazer aquilo que está previsto em lei. O caso descrito na alternativa é a aplicação da legalidade para os administrados, que podem fazer tudo o que não estiver proibido em lei, autonomia da vontade. Alternativa errada. Alternativa C. Os princípios constitucionais expressos, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência aplicam-se a toda a administração pública, direta e indireta, de todos os entes da federação e de todos os poderes. Alternativa errada. D. A proibição de nomear parentes para ocupar cargos comissionados na administração ocorre na súmula vinculante número 13, editada com fundamento no princípio constitucional da moralidade. Correto. De graça, o princípio da publicidade é um dos princípios constitucionais expressos. Errada.
Gabarito alternativa D, questão 80, certo? A respeito dos princípios da administração pública, assinale a opção correta. A. Em decorrência do princípio da tutela, apenas o Poder Judiciário pode revogar atos administrativos. B. O princípio da disponibilidade do interesse público é o princípio da supremacia do interesse público equivalem-se. C. Estão expressamente previstos na Constituição Federal o princípio da moralidade e o da eficiência. D. O princípio da legalidade visa garantir a satisfação do interesse público. E. A exigência da transparência dos atos administrativos decorre do princípio da eficiência. Comentário. A. O Poder Judiciário, no exercício de sua função típica, não pode revogar atos praticados pela administração, pois não pode exercer o controle de mérito dos atos administrativos. O Judiciário somente pode revogar quando exercer a função administrativa, ou seja, quando estiver atuando como administração pública. Por isso que se afirma que somente a administração pública pode revogar seus atos. Alternativa errada. B. O princípio da disponibilidade e o da supremacia tratam de coisas distintas. Aquele representa as sujeições administrativas, enquanto este trata das prerrogativas públicas. Juntos, eles formam princípios basilares do regime jurídico administrativo. Alternativa errada. C. Tranquilo. Os princípios da moralidade e da eficiência constam expressamente na Constituição Federal, ajustando a compor o famoso LIMP. Correta questão. D. O princípio que visa a garantir a satisfação do interesse público é o princípio da impessoalidade, mais especificamente na sua aplicação do princípio da finalidade. Alternativa errada. E. Exigência da transparência decorre do princípio da publicidade. Alternativa errada, gabarito alternativa C. Questão 81, CESP. Assinale a opção correta a respeito dos princípios da administração pública. Letra A. A administração deve, em caso de incompatibilidade, dar preferência à aplicação do princípio da supremacia do interesse público, em detrimento do princípio da legalidade. B. A publicidade, princípio basilar da administração pública, não pode sofrer restrições. C. A ofensa ao princípio da moralidade pressupõe afronta, também ao princípio da legalidade. D. O princípio da eficiência deve ser aplicado prioritariamente em detrimento dos princípios da legalidade em caso de incompatibilidade na aplicação de ambos. E. Os institutos do impedimento e da suspeição no âmbito do direito administrativo são importantes corolários do princípio da impessoalidade. Comentário. A. Não há hierarquia entre os princípios administrativos. Logo, se houver conflito, deve-se adotar a saída que permita a compatibilização dos dois princípios. Os dois casos mais comuns de conflito são em relação aos princípios da eficiência e da supremacia em confronto com o princípio da legalidade. Em ambos os casos, deve-se preservar a eficiência e a supremacia nos termos da lei. Por exemplo, se for necessário alterar cláusulas de um contrato administrativo, o princípio da supremacia, deve-se fazer a alteração dentro dos limites previstos em lei, princípio da legalidade. Da mesma forma, não se pode dispensar uma licitação com a justificativa que a contratação será mais eficiente. Pelo contrário, deve-se adotar a contratação mais eficiente, dentro dos parâmetros legais. Alternativa errada. B. A publicidade é a regra, mas sofre exceções relativas à segurança da sociedade e do Estado e à proteção da intimidade. Alternativa errada. C. Os princípios da legalidade e da moralidade são princípios autônomos. Assim, é possível que um ato seja lícito, porém imoral. É o caso, por exemplo, de um presidente de uma Câmara Municipal que usa recursos administrativos para comprar carros luxuosos para vereadores em um município que nem ambulância possui para levar a população nos hospitais. A compra pode ser realizada dentro dos parâmetros legais, porém se trata de uma imoralidade utilizar-se de recursos públicos para o confronto de vereadores quando a população não possui um atendimento adequado em saúde. Alternativa errada. D. Conforme ensina o prof. de Pietro, a eficiência deve ser buscada dentro dos limites da lei. Não se pode praticar uma ilegalidade sob o argumento de que o ato foi mais eficiente, pois a legalidade é um parâmetro que deve ser respeitado. Também não podemos afirmar que a legalidade prevalece sobre a eficiência, pois não há hierarquia nos princípios. Porém, a única forma de respeitar os dois princípios é dizer que a eficiência deve ser seguida sem contrariar a legalidade. Alternativa errada. O impedimento e a suspeição são mecanismos que buscam assegurar a imparcialidade do julgador, que deverá afastar-se dos processos administrativos quando estiverem envolvidos parentes ou inimigos pessoais. Logo, são aplicações
do princípio da impessoalidade. Correta? Gabarito alternativa E. Questão 82, CESP. Determinada autoridade administrativa deixou de anular ato administrativo legal do qual decorriam efeitos favoráveis para seu destinatário, em razão de ter decorrido mais de 5 anos desde a prática do ato praticado de boa-fé. Nessa situação hipotética, a atuação da autoridade administrativa está fundada no princípio da tutela, moralidade, segurança jurídica, legalidade ou especialidade? Letra C, segurança jurídica. Vamos aproveitar a questão para relembrar os princípios. Tutela. O princípio do controle ou da tutela foi elaborado para assegurar que as entidades da administração direta observem o princípio da especialidade. Esse princípio é representado pelo controle das administrações diretas sobre atividades das entidades administrativas, com o objetivo de garantir a observância de suas finalidades institucionais. Moralidade. Impõe que o administrador público adote os preceitos éticos honestos e de boa-fé que devem estar presentes em sua conduta. Dessa forma, além da legalidade, os atos administrativos devem subordinar-se à moralidade administrativa. Segurança jurídica tem por objetivo assegurar a estabilidade das relações jurídicas já consolidadas frente à inevitável evolução do direito, tanto em nível legislativo quanto jurisprudencial. Trata-se de um princípio com diversas aplicações, como a proteção do direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Além disso, é fundamento da prescrição e da decadência, evitando, por exemplo, a aplicação de sanções administrativas vários anos após a ocorrência da irregularidade. Legalidade constitui uma das garantias principais de respeito aos direitos individuais. Isso ocorre porque a lei, ao mesmo tempo que os define, estabelece também limites de atuação administrativa, que tenha por objeto a restrição ao exercício de tais direitos em benefício da coletividade. Especialidade reflete a ideia de descentralização administrativa, em que se criam entidades para o desempenho de finalidades específicas. Decorre, ademais, dos princípios da legalidade e da disponibilidade do interesse público, assim a criação de autarquias, por exemplo, representam este princípio. Agora ficou fácil de responder, não é mesmo? Na situação apresentada, a autoridade da administração, da atuação da autoridade administrativa está fundada no princípio administrativo da segurança jurídica. Alternativa C. Questão 87, CESP. O regime jurídico administrativo caracteriza-se a. Pelas prerrogativas e sujeições a que se submete a administração pública. B. Pela prevalência da autonomia da vontade do indivíduo. C. Por princípios da teoria geral do direito. D. Pela relação de horizontalidade entre o Estado e os administrados. E. Pela aplicação preponderante de normas do direito privado. Questão bem conceitual. Em síntese, o regime jurídico administrativo resume-se em dois aspectos. De um lado, estão as prerrogativas, que representam alguns privilégios para a administração dentro das relações jurídicas. De outro, encontram-se as sujeições, que são restrições de liberdade de ação para a administração pública. Com efeito, essas prerrogativas e sujeições refletem, respectivamente, os princípios da supremacia do interesse público sobre o privado e da indisponibilidade do interesse público. Desse modo, podemos assinalar que o nosso gabarito, a alternativa A. Pelas prerrogativas e sujeições a que se submete a administração pública. 84, CESP. Por força do princípio da legalidade, o administrador público tem sua atuação limitada ao que estabelece a lei, aspecto que o difere do particular, a quem tudo se permite se não houver proibição legal. Comentário. De acordo com o princípio da legalidade, a atuação administrativa deve pautar-se pela lei. Contudo, há diferentes aplicações da legalidade para a administração e para o particular. Para este, é possível fazer tudo o que não estiver proibido por lei, uma vez que as pessoas, em geral, se submetem ao princípio da autonomia da vontade. Por outro lado, a administração só pode fazer aquilo que estiver previsto em lei, ou seja, a sua atuação está limitada ao que prevê a lei,
Logo, o item está perfeito, gabarito correto, questão 85 CESP, em decorrência do princípio da impessoalidade, previsto expressamente na Constituição Federal, a administração pública deve agir sem discriminações, de modo a atender a todos os administrados e não a certos membros e em detrimento de outros. Comentário. Em um dos desdobramentos sentidos do princípio da impessoalidade, a administração deve atender a todos os administrados sem discriminações. Não se pode favorecer pessoas ou se utilizar de perseguições indevidas, consagrando assim um outro princípio da igualdade ou isonomia. Ademais, a impessoalidade é um dos princípios que constam expressamente no caput do artigo 37 da Constituição Federal, demonstrando que o item está correto, gabarito correto. Questão 86.7. O princípio da eficiência está previsto no texto constitucional de forma explícita? Limpe. Você vai achar L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, publicidade, E de eficiência. Comentário mais fácil impossível, não é mesmo? Os princípios expressos na Constituição Federal de 88 correspondem ao LIMP. L, legalidade, I, impessoalidade, M, moralidade, P de publicidade e E de eficiência. É bastante comum, até mesmo em questões recentes, as bancas questionarem sobre o princípio da eficiência, uma vez que ele é o mais jovem princípio constitucional expresso / explícito, pois foi incluído na Constituição pela Emenda Constitucional 19 de 1998. Gabarito correto. Questão 87 CESP. O regime jurídico administrativo brasileiro está fundamentado em dois princípios, dos quais todos os demais decorrem, a saber, princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e princípio da indisponibilidade do interesse público. Correta? Comentário. A corrente majoritária defende que os dois princípios basilares do regime jurídico administrativo são o da supremacia do interesse público sobre o privado e o da indisponibilidade do interesse público. Aquele fundamenta as prerrogativas da administração, ou seja, aqueles poderes que fazem com que a administração pública se ponha em superioridade perante o particular em determinadas situações, como ocorre na aplicação de multas, na apreensão de mercadorias, na alteração unilateral de contratos e etc. Por outro lado, a indisponibilidade do interesse público é representada pelas sujeições administrativas, ou seja, aquelas limitações aplicáveis à administração direcionadas a resguardar o interesse público. Assim, são as sujeições que exigem que a administração realize licitação para firmar contrato ou faça concurso público para escolha de seus servidores. Gabarito correto. O servidor responsável pela segurança da portaria de um órgão público desentendeu-se com a autoridade superior desse órgão. Para se vingar do servidor, a autoridade determinou que, a partir daquele dia, ela anotasse os dados completos de todas as pessoas que entrassem e saíssem do imóvel. Com referência a essa situação hipotética, julgue o item que se segue. 88 CESP. O ato praticado pela autoridade superior, como todos os atos da administração pública, está submetido ao princípio da moralidade? Entretanto, considerações de cunho ético não são suficientes para invalidar ato que tenha sido praticado de acordo com os princípios da legalidade. Comentário. Atualmente, entende-se que a moralidade é um princípio autônomo em relação ao princípio da legalidade. Assim, por intermédio da aplicação do princípio da moralidade, é possível anular um ato administrativo que ofenda a ética, a probidade administrativa e o dever de honestidade, e etc. Nessa linha, quando se fala que um ato ilegal é passível de anulação, o conceito da ilegalidade deve ser amplo, alcançando também os atos que, ainda que praticados, dentro da legalidade mostrem-se imorais. Assim, as considerações de cunho ético são sim suficientes para invalidar um ato administrativo, ainda que praticado de acordo com o princípio da legalidade. Gabarito errado. Questão 89 CESP. O princípio da eficiência, considerado um dos princípios inerentes à administração pública, não consta expressamente na Constituição Federal? Errado. Conforme eu já mencionei, é comum se questionar se o princípio da eficiência é ou não um princípio expresso na CF.
Constituição Federal, uma vez que ele não constava no texto original da Carta da República. Contudo, a partir da Emenda Constitucional 19 de 1998, emenda da Reforma Administrativa, o princípio da eficiência juntou-se ao da legalidade, pessoalidade, moralidade e publicidade, com o princípio constitucional expresso. Gabarito errado. Questão 97. Ação administrativa tendente a beneficiar ou a prejudicar determinada pessoa viola o princípio da isonomia? Comentário. Essa questão foi uma pegadinha da banca. Com um nível de dificuldade elevado. A ação administrativa busca trazer benefícios para a sociedade por meio da prestação de serviços públicos e de outras atividades administrativas. Por exemplo, quando a pessoa busca atendimento em um hospital público e é atendida pelo médico, pode-se dizer que essa pessoa recebeu um benefício do Estado, confere? Da mesma forma, é função do Estado defender o interesse público, ainda que determinada pessoas sejam prejudicadas com essas medidas. Por exemplo, quando a empresa é fechada por não atender às normas ambientais, podemos dizer que seus sócios foram prejudicados? No entanto, por meio de uma atuação legítima do Estado, nos dois casos, a pessoa beneficiada ser atendida em hospital público e as pessoas prejudicadas ter a empresa fechada, não houve, em tese, qualquer irregularidade praticada por agentes públicos. Nessa linha, a atuação administrativa gera benefícios e prejuízos, conforme o caso, mas isso muitas vezes ocorre de forma lícita. O que não pode é ocorrer um prejuízo ou um benefício indevido. Por exemplo, contratar uma empresa só porque o dono é um amigo ou financiou a campanha de um político. Isso seria um benefício indevido. Ou desapropriar um terreno privado com o objetivo de prejudicar um inimigo do prefeito. Isso seria um prejuízo indevido. Nessas duas últimas situações, a ação administrativa beneficiou e prejudicou particulares de forma indevida, violando a isonomia. Portanto, o item está errado pelo seguinte motivo. Somente as ações administrativas que beneficiam ou prejudicam indevidamente e que violam o princípio da isonomia. Por outro lado, quando o benefício ou prejuízo for praticado de acordo com as normas legais e com os deveres do Estado, não haverá qualquer violação ao mencionado princípio. Gabarito errado. Questão 91, CESP. O agente público só poderá agir quando houver lei que autorize a prática de determinado ato. Comentário. Essa é a forma da aplicação do princípio da legalidade. A administração pública, assim, um agente público somente poderá agir quando houver lei que autorize ou até mesmo que determine a prática de determinado ato. Gabarito correto. Paulo foi aprovado em concurso para analista, que exigia nível superior. Nomeado e empossado, Paulo passou a desempenhar suas funções com aparência de legalidade. Posteriormente, contrastou-se que Paulo jamais havia colado grau em instituição de ensino superior, detendo como titulação máxima o ensino médio. Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir. Questão 92, CESP. Os atos administrativos praticados por Paulo, embora tenham vícios, podem ser considerados válidos quanto aos efeitos que atinjam terceiros de boa-fé? Em atendimento ao princípio da segurança jurídica? Comentário. O princípio da segurança jurídica tem por objetivo preservar as relações jurídicas já consolidadas. Além disso, tem o objetivo de preservar os direitos daqueles que agiram de boa-fé perante a administração e que não podem ser prejudicados pela má atuação administrativa. Nessa linha, os efeitos dos atos praticados com a aparência da legalidade, mas que posteriormente foram considerados ilegais, por algum problema em seus elementos de formação, devem ser preservados quando atingirem terceiros de boa-fé. O principal exemplo é esse que foi dado pela questão, ou seja, os efeitos dos atos administrativos praticados por uma pessoa investida em um cargo público sem preencher os requisitos legais para a posse devem ser preservados quando atingirem terceiros de boa-fé. Por exemplo, imagine que Pedro expediu diversas anuências para a entrada de mercadorias importadas no Brasil,
quando se constatar a ilegalidade na investidura de Pedro, não fará sentido anular todas as anuências expedidos, alegando-se que ele era incompetente para isso, uma vez que não preencheu os requisitos do cargo. Se isso fosse feito, ou seja, se todas as anuências fossem anuladas, as pessoas que importaram o produto de forma regular, sem fazer ideia da situação de Pedro, seriam prejudicadas da mesma forma. Terceiros que adquiriram esses produtos no comércio e que sequer faziam ideia de toda essa situação, teriam que devolver os produtos que adquiriram licitamente no mercado. Não faria sentido, concorda? Logo, o item está correto, pois ainda que os atos de Pedro contenham vícios, eles podem ser considerados válidos quanto aos efeitos que atinjam terceiros de boa fé em respeito ao princípio da segurança jurídica. Gabarito correto. Questão 93. A proteção da confiança, desdobramento do princípio da segurança jurídica, impede a administração de adotar posturas manifestadamente contraditórias, ou seja, externando posicionamento em determinado sentido, para em seguida ignorá-los, frustrando a expectativa dos cidadãos de boa fé. Comentário. Algumas obras consideram a proteção da confiança ou da confiança legítima como sinônimo da segurança jurídica. Outros, porém, tratam aquele como um desdobramento deste. Independentemente dessas considerações, o fato é que eles possuem sentido próximo, se não idêntico. Nessa linha, esses princípios têm por objetivo preservar as regulações jurídicas já consolidadas. Assim, a administração não pode prejudicar os cidadãos adotando condutas manifestadamente contraditórias, ou seja, adotando para cada caso semelhante condutas opostas. Imagine que uma pessoa faça um pedido de importação de determinado produto, recebendo autorização da administração. Posteriormente, um outro cidadão realiza investimentos de um grande vulto para abrir uma loja e comercializar esse mesmo produto. Contudo, sem qualquer justificativa, ou alteração na legislação, a administração venha a indeferir o pedido de importação. Tal conduta frustraria as expectativas das pessoas, vez que a administração adotaria condutas contraditórias para casos idênticos. Gabarito correto. Questão 94, César. O princípio da segurança jurídica não se sobrepõe ao da legalidade, devendo os atos administrativos praticados em violação à lei, em todo caso, ser anulados a qualquer tempo. Comentário. De fato, um princípio não se sobrepõe ao outro. Contudo, eles devem ser aplicados em harmonia, de forma que um não aniquile totalmente a aplicação do outro. Dessa forma, em alguns casos, o princípio da segurança jurídica impedirá a anulação de um ato, ainda que legal. Isso porque, em determinadas situações, o interesse público será melhor preservado com a manutenção do ato do que com a sua anulação. Um exemplo disso ocorre com a aplicação da prescrição e da decadência. Nessa linha, o artigo 54 da Lei 9.784, de 1999, que regulamenta o processo administrativo na Administração Pública Federal, estabelece o prazo de 5 anos para que a administração venha anular os atos administrativos, dos quais decorrem efeitos favoráveis para os destinatários contados da data em que foram praticados, salvo comprovada a má-fé. Dessa forma, um ato praticado há mais de 5 anos, dentro das condições previstas na lei, não poderá mais ser anulado pela administração. Tal situação ocorre porque causaria grave insegurança jurídica a administração poder anular um ato administrativo após vários anos depois de sua prática, afetando a confiança em relação à situação jurídica pretéritas. Assim, nem o princípio da legalidade nem da segurança jurídica se sobrepõem um ao outro, o que ocorre na aplicação de cada um em determinada situação. Gabarito errada. Então, nem o princípio da legalidade nem o da segurança jurídica se sobrepõem um ao outro, o que ocorre a aplicação de cada um em determinada situação. Questão 95, CESP. O princípio da legalidade consiste em estatuir que a regulamentação de determinada matéria há de se fazer-se necessariamente por lei formal e não por quaisquer outras fontes normativas? Comentário. O princípio da legalidade determina a submissão à lei, ou seja, significa que a atuação administrativa deve pautar-se segundo a lei, aplicada em sentido amplo, envolvendo a Constituição, as leis em sentido estrito, os regulamentos e etc. Por outro lado, o princípio da reserva legal
significa que todas determinadas matérias devem ser regulamentadas por lei formal, ou seja, não podem ser tratadas por outras fontes normativas.